uma palavra diretamente do céu para a sua vida, amém? Glória a Deus, deixa Deus te usar, pastora. Amém. Graça e paz, igreja. E vou fazer de novo. Graça e paz, igreja. Cadê a igreja avivada que vai morar com Jesus na eternidade? É isso aí, gente. Nós temos muitos motivos para nos alegrarmos. Amém? Peraí, gente, que eu vou botar aqui. Deus é bom o tempo todo. Você está preparado para a palavra que o Senhor trouxe para falar ao seu coração nessa noite? Curva a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Eu te convido a você orar, a você falar com o Senhor. Coloque a sua expectativa naquilo que Ele tem para falar no seu coração. Comece a falar com Ele como está o seu coração, a sua mente. Se você chegou nesse lugar preocupado, fala: Senhor, que a preocupação não me roube a atenção daquilo que o Senhor vai falar comigo. Que a minha ansiedade não seja um empecilho para ouvir a Tua voz nessa noite. Que a minha necessidade eu possa Te apresentar, crendo que o Senhor é suficiente, crendo que o Senhor é aquele que provê tudo que eu preciso. Pai, eis aí a Tua igreja diante do Senhor. Eu creio que a Tua presença é palpável nesse lugar. A Tua glória está nesse lugar. Espírito Santo, é perceptível a Tua presença. Nessa hora eu peço a quietude do Senhor sobre cada mente, sobre cada coração, sobre a vida de cada irmão. Eu oro a Ti também, Espírito Santo, que o Senhor venha aguçar os ouvidos, trazendo sensibilidade à Tua voz, silenciando toda a voz contrária que não seja a voz do Teu Espírito Santo nesse ambiente. Porque onde há a Tua presença, o Senhor tem liberdade. O Senhor é o único que tem autoridade nesse lugar. O Senhor é o único que tem autoridade sobre cada mente, cada vida nesse ambiente. E o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que apraz ao Teu coração. Que a Tua palavra liberada nessa noite não volte para Ti vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela será lançada na nossa mente, no nosso coração. E que o Senhor encontre em nós um coração fértil, onde a Tua palavra seja semeada, onde a Tua palavra venha criar raiz, onde a Tua palavra venha brotar e dar frutos de transformação, ó Pai, de exaltação do Teu nome. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor nessa hora, Espírito Santo. Toda palavra que saia da minha boca seja direcionada pelo Senhor. Não seja nada de mim mesmo, mas seja o Senhor a falar à Tua igreja. Eis a Tua igreja, eis os Teus filhos, eis o Teu povo. Jesus, o Senhor falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Que a Tua palavra venha gerar transformação, a Tua palavra venha gerar libertação, porque a Tua palavra é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que fortalece, é a verdade que encoraja, é a verdade que alinha pensamentos e corações. Que assim seja nessa noite. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Eis-me aqui. Faz o que apraz o Teu coração. Que a Tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas, como ela é feita no céu, de forma boa, de forma agradável e perfeita. E eu já Te agradeço pelo que o Senhor já está fazendo em cada vida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Senhor trouxe uma palavra que vai edificar o nosso coração nesse tempo. Pode colocar o tema. O Senhor trouxe algo para falar aos nossos corações nessa noite, que diz que qual o valor, a força e o sucesso de uma geração. Atualmente nós falamos muito sobre sucesso, ser bem-sucedido, não é verdade? O valor, a força, aquilo que move, aquilo que impacta, aquilo que gera a transformação, aquilo que motiva, aquilo que direciona. E eu te pergunto nessa noite, qual o teu valor? Você sabe? Se eu chegasse perto de você com o microfone e te perguntasse, qual o teu valor? E se eu te perguntasse, qual a tua força? Que medida você me daria da tua força hoje? E se eu te perguntasse, o que é que te faz bem-sucedido? O que você me diria? Você já parou para pensar nisso? Será que o teu valor está no que você tem? Ou no que você faz? Será que tua força está no teu braço, naquilo que você consegue fazer? No teu vigor? E o teu sucesso? Está nos bens que você tem? Quem é pai e quem é mãe aqui nesse lugar? Levante a mão. Aleluia, glória a Deus. Pai e mãe quer que filho tenha sucesso, que filho seja bem-sucedido, não quer? É o que mais quer. Mas só que há um bom tempo, nós estamos nos perdendo nesse princípio. No princípio do valor, da força e do sucesso. Nós estamos sendo cada vez mais moldados pelo mundo. Quando nós vamos falar de sucesso, sucesso no dicionário diz resultado positivo, favorável, proveitoso de algo, o que dá bom êxito. Então nós estamos, a nossa geração e na geração que está nos sucedendo, existe uma sede por sucesso. O seu valor está na medida do seu sucesso. A sua força está na medida do seu sucesso. Só que nós estamos indo na contramão da palavra. Nós estamos indo de contramão aos princípios que a palavra nos ensina. Nós queremos muito que os nossos filhos tenham sucesso. Mas nós vamos refletir. Será mesmo? Se você morrer hoje, como que fica a vida dos seus filhos? Vão pensando nisso tudo. O sucesso hoje se tornou tão relativo quanto a verdade. Hoje, para ter sucesso, você precisa ter destaque. Tem sucesso quem tem mais dinheiro, quem tem mais visibilidade, quem tem mais fama. E nós passamos a ser medidos por aquilo que temos. Pai e mãe tem que trabalhar, tem que se acabar 24 horas trabalhando para dar aos filhos. Por quê? Não, meu filho tem que ter alguma coisa. Porque você acha que essa é a garantia do sucesso do seu filho. Deixa eu te dizer nessa noite, não é. Você está investindo no fracasso do seu filho.
Porque hoje eu não desfruto de nada que meus pais trabalharam para ter. Porque enquanto você se esforça para dar, você está deixando de ensinar os seus filhos a conquistar. E a vida não é assim. A vida requer muito de nós. A nossa geração ainda foi uma geração forte, mas a geração que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo ser construída dia após dia. E vou te dizer qual é. Nós estamos diante de uma realidade assustadora, diante de uma geração imediatista. Olha a geração que nós estamos formando. Uma geração insaciável, que vem os vícios, vem a ansiedade. Nunca se falou tanto em ansiedade, porque eu quero ter, mas eu quero ter o que eu tinha que ter amanhã, eu quero ter hoje. Eu chego numa fila, eu chego no hospital, eu chego no médico, eu não quero esperar nada. Eu chego para ser atendido, eu quero ser atender logo. Eu chego no mercado, não dá, tem muita fila, eu não vou esperar. A gente está no imediatismo. A gente está deixando de viver a vida e a gente está ensinando isso à próxima geração. A gente está diante de uma geração inconstante. Sabe por quê? Porque enquanto você está fora de casa gastando horas de trabalho, achando que aquilo que você está fazendo vai ser o sucesso dos seus filhos ficam vulneráveis, inconstantes, porque não sabe, não tem segurança, não tem apoio. Nós estamos diante de uma geração que é fácil de ser influenciada. Por quê? Porque está faltando referência. Enquanto você está fora de casa, trabalhando horas, quem está educando os seus filhos? Quem está ensinando os seus filhos? A mídia? As redes sociais? Os youtubers da vida? Os influencers? Sem identidade, sem valor, fraca e exposta ao fracasso. Sem conhecimento e temor de Deus, sem princípios, sem valores, sem perspectivas sólidas de futuro próspero e abundante. Se você pegar um adolescente hoje e perguntar o que é que ele quer ser na vida, o que é que ele vai te dizer? Você já fez isso? Porque eu já fiz. Eu fiquei assustada. Porque daqui a uns anos a gente não tem médico, a gente não tem advogado, a gente não tem polícia. Porque a gente está se perdendo nos princípios. Nós estamos diante e formando uma geração fortemente influenciada pelos princípios e valores mundanos. Isso é algo para nós despertarmos. Eu vou te dizer algo, Jesus vai voltar na nossa geração. Você não entendeu? Jesus vai voltar na nossa geração. E nós precisamos preparar a próxima geração, que também vai estar junto conosco. Porque se eles continuarem assim, eles não vão com a gente. Desculpa te dizer essa verdade. Porque para estar com ele, precisa conhecer quem ele é. Independe de idade. Quando Jesus chama a criança lá em Mateus, os discípulos, tinha várias pessoas, levou as crianças e queria que Jesus abençoasse as crianças. Os discípulos falaram, não, elas não precisam, vamos afastá-las, não. Ai, Jesus fala assim, não impeças que eles me conheçam, não impeçam que eles tenham acesso a mim. E nós precisamos apresentar Jesus para as crianças.
Senão, Satanás vai tragá-los, como tem feito. Crianças cada vez mais novas, viciadas em pornografias. Criança cada vez mais nova, fazendo proposta na escola para fazer sexo. Uma menina de 9 anos, a outra chamou ela, vamos fazer sexo? Essa dimensão da geração, gente. Onde é que está o valor, a força e o sucesso? O que é que a gente tem investido? O que é que a gente tem feito? Essa palavra é para tirar a gente da zona de conforto, é para abrir os nossos olhos, não é para você ficar triste nem chateado, é para despertar os nossos olhos. Sabe por quê? Porque Satanás já entendeu que ele pode destruir uma geração e a gente não entendeu que a gente está aqui para salvar. Jesus não vai vir à terra mais para salvar, Ele vai salvar através de nós. Ele vai vir só nos buscar. E por que, pastor, essa realidade acontece? Porque os princípios estão corrompidos, os valores investidos e destruídos. No Salmo 11:3 vai dizer: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Talvez os princípios de valor, força e sucesso que foram construídos em nós causou muito danos à nossa vida. Mas a gente não pode repetir isso na outra geração. Por isso nós precisamos olhar para a infância como algo muito importante. Nós precisamos olhar para nós mesmos e pensar quais os princípios e valores que eu estou trazendo para dentro da minha casa. Quais os princípios e valores que eu estou semeando na vida das crianças que estão à minha volta. Você sabe por que eu estou aqui hoje, fazendo o que eu faço? Porque um dia eu tive um pai que me apresentou isso aqui. Um dia, eu tive um pai que eu via ele lendo a Bíblia todos os dias. Eu vi um pai dizer para mim: filha, não faz isso porque isso não agrada a Deus. Eu tive um pai que eu cresci, ele dizendo: filha, você é importante para Deus. Filha, a gente está com essa dificuldade, mas a gente vai orar porque Deus vai mudar o que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo do carnaval. Você deixou seu filho participar da festa do carnaval? Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer proibir algo que a gente nem sabe explicar às crianças porque elas não podem fazer parte disso. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. A partir do versículo 25. Gênesis 25, a partir do versículo 21. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Então, Gênesis capítulo 25, versículo 21 vai dizer para nós: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida.
Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. Eu vou ler de novo. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela estava estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao Senhor, e o Senhor respondeu: 2 nações estão no seu ventre. Esse texto me chama muito a atenção. Alguns anos atrás, em média uns 8 anos, eu comecei a perguntar ao Espírito Santo. Eu falei: Senhor, por que tem tantas pessoas que são estéreis? Tantas mulheres de pastores, mulheres que te temem, mulheres, Senhor, que andam nos teus caminhos, que te buscam. Por que elas são? Porque o Senhor não dá filhos. E aí o Senhor levou tempo sem me responder. Eu falei: na hora certa o Senhor vai me responder. E eu fico, gente, eu insisto até Ele dizer. E Ele falou assim: porque perdeu-se o propósito de ter filhos. Muita gente quer ter filho porque todo mundo tem. Principalmente os nossos, meus amigos, todos que casaram, todos têm filhos e eu não tenho. Aí outros dizem assim: não, eu tenho que ter filho para realizar um desejo meu. E esse texto me chama a atenção, porque quando Isaac, ele vê uma realidade, ele não vai blasfemar contra o Senhor. Ele não vai dizer: Senhor, eu estou casado há anos e não tenho filhos. Senhor, isso é maldição na minha vida. Senhor, será que o Senhor não está vendo, Senhor? E o primeiro princípio que eu quero falar sobre, para a gente entender o valor, a força e o sucesso de uma geração, está em pais que oram. Isaac estava dentro dele uma situação, e aqui eu quero chamar a atenção dos homens. Havia uma realidade de vergonha na casa dele. Não ter filhos era vergonha, principalmente para a mulher. Qual homem que ora pela necessidade e dificuldade que sua mulher está passando? Que aqui é um princípio. Então a mulher dele não tinha filhos. Gente, ter filhos é você entender que você está deixando uma descendência. É você entender que você está deixando um legado a partir do seu filho. É você entender que você está deixando uma semente. É você entender que você está deixando um sucessor. Isaac, ele se importava com isso. Ele queria deixar um sucessor. Ele sabia que havia uma promessa sobre a descendência de Abraão. E por isso ele vai orar a Deus. Sabe o que é que está faltando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Homens e mulheres de oração, para ser referência na vida deles. O primeiro princípio que a gente aprende aqui, para a gente resgatar o valor, a força e o sucesso de uma geração, é ter pais, é ter homens e mulheres que oram. E foi isso que Isaac fez. E a Bíblia diz que quando Isaac ora, Deus ouve a oração dele. E aí Rebeca engravida. Nessa noite aqui, tem alguma mulher aqui que não pode ter filhos? Tem aqui no nosso meio? Alguém que quer ter e não pode? Não? Glória a Deus. Então ele orou para que ela tivesse filhos e ela teve filhos. E mais uma prova de que precisa ter pais de oração, e aqui eu chamo a atenção das mães. Rebeca engravidou, e dentro da barriga de Rebeca havia gêmeos. Você que engravidou de um só, pensa aí o desafio que foi. Imagine você ter 2.
Tinha algumas grávidas aqui na igreja que dizem, pastora, mas está mexendo demais essa noite. Eu não dormi. Nossa, hoje eu acordou, está mexendo para um lado e para o outro. Imagine 2 crianças dentro da sua barriga, mexendo, lutando. Um chuta para um lado, outro chuta para o outro. Imagine aí. Era essa cena que Rebeca estava vivendo. E o que é que Rebeca faz? Ela amaldiçoa o filho? Ela se bendita a hora que eu engravidei. Nossa, essa criança não me deixa dormir. Nossa, essa criança está tirando, está me deixando desconfortável. Não, ela vai para o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Se você tem um filho difícil, aprenda com Rebeca. Senhor, como eu cuido do meu filho? Senhor, o que é que eu faço com ele? Senhor, me dá discernimento, porque o meu filho está agitado. Senhor, porque meu filho tem um gênio tão desafiador. Onde é que está a raiz? Eu quero ser, porque você, pai, você, mãe, você é a autoridade sobre a vida dos seus filhos. Abaixo de Deus, a autoridade é você. Resgate ela. Porque atualmente, eu sei que isso não está acontecendo aqui, a maioria dos pais tem dado autoridade a Satanás. Quando entrega um telemóvel na mão dos seus filhos e deixe que ele forme a mente dos seus filhos. E aí nós vemos que Rebeca, ela vai para o Senhor. Quando tiver difícil educar, não vai para o YouTube, não vai para as redes sociais. Dobra os joelhos e diz assim, o Senhor me deu, me ensina como cuidar. Ora. E ela foi orar. E o que me chama a atenção é a resposta do Senhor para Rebeca. Ele diz assim, sabe por quê, Rebeca? Você está passando por isso? Porque dentro da sua barriga tem 2 nações. Que nessa noite o Espírito Santo abra o teu entendimento. A criança que tem na tua vida não é só uma criança. É alguém que Deus colocou na terra para fazer a diferença. Para salvar uma nação. Para salvar um povo. Para ser referência na geração. E nós precisamos entender isso. Quando Deus dá filhos, Ele não dá simplesmente um ser humano. Ele está te dando alguém que tem um grande propósito nessa terra. Entenda isso, pai. Entenda isso, mãe. Você que é tio, avô, vó, também receba essa palavra. Nós precisamos despertar para isso nessa noite. Então, o primeiro princípio é ter homens e mulheres, é ter pais intercessores. Sabe por quê? O inimigo tem te distraído. Sabe como é que eu tenho visto a gente? Eu tenho visto a gente como lá no Egito. Moisés foi para Faraó e disse, Faraó, deixa o teu povo ir adorar. Faraó disse assim, não, vocês estão sem o que fazer, então o que é que eu vou fazer para vocês? Vou dar serviço. Deu serviço para quê? Para que não fosse adorar o Senhor. E hoje a nossa geração, gente, eu não estou aqui dizendo que não é para você trabalhar, mas não deixe, não negligencie a sua responsabilidade, o seu compromisso, porque o Senhor vai cobrar é de você. Tenha tempo para os seus filhos. Entenda a sua responsabilidade. Só que Deus estava dizendo para ele que existia 2 nações, não era simplesmente uma gravidez. E aqui eu chamo a atenção para todos os filhos que nascem de um contexto estéril. É porque Deus tem um propósito muito grande na vida dessas crianças. Então o primeiro princípio é a gente entender e a gente resgatar a intercessão, a oração na casa. Pai, ore todos os dias com seu filho. Ensine o seu filho que é importante ele orar. Ensine os seus filhos que se está difícil na escola, Deus pode fazer, Deus pode ajudar.
Sua criança está doente, antes de você dar remédio para ela, faça esse teste. Diga assim: filha, vamos orar para Jesus te curar? Vamos orar aqui? Senhor, em nome de Jesus, eu libero cura. Fala, filha, você está treinando a fé dos seus filhos. Você está ensinando para eles que a nossa confiança está no Senhor. O segundo princípio, o primeiro é ter homens e mulheres, pais e intercessores. Só assim a gente vai resgatar o valor, a força, o sucesso, e a gente vai blindar essa geração da destruição que está por vir. Não se engane. Os dias que estão vindo não são bons. Segundo princípio, ter pais que tem revelação do propósito dos filhos. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Juízes 13, 2. Juízes 13, 2. Esses dois textos são os textos que me chamam muito a atenção. Quando o Senhor fala que a partir de uma criança Ele tem uma nação. Talvez você diga assim, mas como que isso acontece nos dias de hoje? Talvez o seu filho Deus chamou para ser o presidente de uma nação. Talvez o seu filho Deus chamou para ser um advogado. Talvez o Senhor chamou o teu filho para ser um médico. Porque às vezes nós achamos que servir ao Senhor é só dentro da igreja. Não, a vontade do Senhor é que tivesse homens e mulheres em todas as esferas da sociedade, para que o governo do reino de Deus chegasse aonde estivesse alguém. E às vezes nós reclamamos dos presidentes, nós reclamamos das pessoas que estão no governo, mas nós não ensinamos os nossos filhos a ansiar por isso. Por que nós não fazemos isso? Porque nós não sabemos os propósitos da vida dos filhos. E aí Juízes 13 é uma outra história que me chama muita atenção. É que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dá à luz a um filho. Por isso tenha cuidado de não beber vinho, não beber bebidas fortes, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O seu filho não é qualquer um. A sua filha não é qualquer um. Foi Deus que te deu com um propósito maior do que você mesmo. E qual o propósito dos seus filhos? Qual? Você já perguntou ao Senhor? O Senhor já te falou? E me chama a atenção que o Senhor diz para ele que Sansão, aqui é Sansão. Sansão iria começar a livrar Israel do poder dos seus inimigos. Porque o Senhor nos chamou, gente, para a gente fazer a diferença no mundo. Então o princípio está em pais, em homens e mulheres que sejam como bússola, que oriente, que conduza. Porque quando você sabe qual é o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, você vai direcioná-los no caminho certo. Quando a palavra diz que os filhos são flechas, ela não é para ficar na aljava, ela vai ser lançada, e você precisa saber o alvo para você lançar no lugar certo. Você tem que ansiar que os seus filhos vá mais longe do que você. Alguns dias atrás eu tive em um curso. E aí teve um momento que a gente tinha que estar de frente com uma pessoa e a gente tinha que ter o discernimento do que a pessoa estava sentindo naquele momento. E aí na minha frente veio um adolescente.
E na hora que eu olhei nos olhos do adolescente, o Espírito Santo falou assim: transfira para ele a força e a ousadia que você tem. E aí ele começou a dizer coisas sobre mim que ele não me conhecia. Que eu falei assim: gente, parece que esse menino me conhece. E aí uma das falas que ele disse foi assim: você vai longe. Aí eu falei: mas Deus manda te dizer que você vai mais longe do que eu. Aí ele: mas eu não sei aonde você vai. Eu disse: não importa, eu estou declarando sobre você que você vai mais longe do que eu vou. E nós precisamos ser boca profética na vida dessa geração. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas o Senhor está te chacoalhando nessa noite. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho filho. Mas comece a pensar como foi que seu pai e sua mãe te tratou. Qual foi a infância que você teve? Hoje você é perdido, você não sabe o que você faz, porque um dia faltou um pai e uma mãe para te dar destino, para te dar direcionamento, para te dizer aonde você tinha que ir, aonde você ia chegar. E o mundo te diz que você não vai chegar a lugar nenhum, e você acredita nisso. Porque na sua infância, o seu valor, a sua força, o seu sucesso foi comprometido. E aí, pastor, o que é que eu faço? Jesus restaura todas as coisas. Jesus muda toda a história. Não importa a sua infância, importa quem você é hoje. E Ele diz que você tem valor. Ele diz que Ele é a sua força. E o seu sucesso está em quem você é nele. E é isso que nós precisamos ensinar a essa geração. Nós precisamos ter homens e mulheres, pais e intercessores. Nós precisamos ter homens e mulheres que sejam bússolas, que dê direcionamento, que ensine a direção que eles precisam seguir. Mas para isso precisa ter essa revelação do propósito de Deus. Amém? O terceiro princípio que eu quero falar com você é ter pais que não são moldados, conformados pelo princípio deste mundo, mas sim pela palavra diretiva de Deus. Pais e homens e mulheres como referência. Pais que não negociam princípios dos ensinos da palavra de Deus, que estão dispostos a viverem de acordo com os princípios e valores estabelecidos na palavra, que seja referência, que seja alguém admirável para os filhos, para as crianças. E aí Juízes continua. O anjo apareceu à mulher. A mulher vai e conta para o marido. Fala assim: olha, o anjo apareceu para mim e diz que eu vou engravidar. Aí ele falou assim: não, ele tem que aparecer para mim também. E aí o que é que ele fez? Ele foi orar. E o que é que aqui ensina para mim? Ensina para você. Quando o marido e a mulher, eles estão alinhados, entendendo que toda a resposta de Deus vem pela oração, coisas extraordinárias acontecem nas famílias. O que é estéril pode não ser filho na sua vida, mas pode ser a sua profissão. O que é estéril na sua vida pode ser o seu financeiro. O que é estéril na sua vida pode ser o seu ministério. E o Senhor está dizendo nessa noite: se posiciona em oração, que eu sou aquele que tiro toda a esterilidade. Tem gente que passa a vida inteira trabalhando e não tem nada. É uma esterilidade que tem na sua vida. E aqui a gente aprende que toda esterilidade a gente só resolve na oração. É orando. E aí é interessante que ele vai e novamente o anjo aparece para a mulher. A mulher vai correndo e diz: marido, o homem, aquele que falou comigo que ia ter filho, está aqui de novo. Aí Manoá vai lá
Fala assim, foi você que falou para minha esposa que ela ia ter filho? Ele falou, fui eu. E sabe o que é interessante? É que ele fala assim, quando a palavra que você me deu se cumprir, eu quero saber, ele pergunta a Gustavo, como que eu vou cuidar dessa criança? Rei, sabe o que é que falta em você? Pedir instrução no lugar certo. Eu acho esse texto lindo, porque ele fala assim, quando você me der o filho, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu preciso, como que eu faço? Aí ele diz, primeiramente, a mulher tem que se santificar, a mãe se santifica. Ei pai, ei mãe, a sua vida de santificação blinda os seus filhos dos dardos de Satanás. A sua busca pelo Senhor blinda os seus filhos. Protege os seus filhos de abusos sexuais, de perversão, de influência das trevas. Entenda isso nessa noite. Manoá chega e fala assim, o que é que a gente faz? Ele primeiramente, a mãe precisa fazer tudo o que eu direcionei. Não poderá comer nenhum produto da videira, nem o vinho, nem bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo o que eu lhe ordenei. O que é que o Senhor tem te falado a respeito das crianças que você tem contato? Para você que não tem filhos. E você, pai, o que é que o Senhor tem dito? Nunca se foi tão difícil educar. Minha mãe teve 10 filhos e ela falou que teria mais 10. Hoje você tem um e você está louco. Mas na minha casa, uma coisa que nunca faltou foi Deus. Na minha casa, o que nunca faltou foi provisão. Na minha casa, o que nunca faltou foi paz. Eu tenho até no nome. Carimbado. Jesus falou assim, essa daí precisa. Então deixa eu carimbar até no nome dela. Paz. Porque onde há a palavra, onde há os princípios da palavra de Deus, a sua porta é blindada igual lá no Egito pelo sangue de Jesus. Entenda isso. Se na sua casa tem oração, se na sua casa tem palavra, Satanás não tem poder para entrar na sua casa. Se antes dos seus filhos irem para a escola, você dizer assim, eu te abençoo, eu declaro os anjos do Senhor ao teu redor, te protegendo, te livrando de todo mal, eu tenho certeza que Satanás não vai tocar no seu filho. Criança vê, criança faz. O seu filho não é ensinado por aquilo que você fala. O seu filho é ensinado por aquilo que você faz. Se você quer que seu filho tema a Deus, comece você primeiro temendo ao Senhor. E o último princípio que eu quero falar com vocês. Vamos só relembrar? Primeiro princípio, você precisa ser um intercessor. O segundo princípio, você precisa saber, você precisa ser bússola, saber para onde você vai direcionar. E o terceiro princípio, você precisa ser referência. E o quarto e último princípio, pais que ensinam no caminho. Eu sou prova desse versículo, eu amo ele. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Eu tenho memória que aos 6 anos eu fui para uma igreja evangélica. Meus pais não eram evangélicos. E eu fui, e um dia eu vi o batismo. 6 anos de idade. E eu ia para a escolinha, eu amava ir para a escolinha, e lá na escolinha eu aceitei Jesus. E quando eu vi o batismo, eu falei assim, eu quero batizar ali naquele lugar. Anos se passaram.
Mas aquilo ficou aqui. E aqui. E hoje eu estou aqui. Então acredite na palavra de Deus. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Você não vai estar com ele em todo o tempo, mas ele precisa estar na mente e no coração aquilo que ele vê você fazer. Os princípios que precisam ser resgatados. Salmo 78, 3-7 vai nos dizer: as coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram, não esconderemos os nossos filhos, contaremos à próxima geração os feitos louváveis do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a sua lei. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos para que a geração seguinte os conhecesse. E também os filhos que ainda haviam de nascer, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Assim eles poriam a esperança em Deus e não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam os seus mandamentos. Você quer salvar seu filho? Crava no coração dele a palavra. Você quer salvar seu filho? Ore por ele todos os dias. Você quer salvar seu filho? Se coloque na posição de intercessor. Você quer salvar seus filhos? Ensine a ele no caminho onde ele deve andar. E tenha certeza, quando você não estiver com ele, ele vai saber o que fazer. Mas nós nos perdemos. E por que eu preciso ensinar os mandamentos? Porque eu preciso ensinar a palavra. Porque em Josué 1:7 ele vai dizer: seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado em obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha sucesso em todas as coisas. Se eu quero que a próxima geração ou que a nossa geração continue tendo sucesso, eu preciso entender que o meu sucesso está nos princípios da palavra de Deus. Quando seu filho chegar para você e dizer assim: posso participar do carnaval? O que você diz para ele? Isso é coisa do demônio. Deus não se agrada com isso. Não é essa a instrução. Você vai dizer para ele assim: sabe por quê, filho? A gente não pode participar do carnaval. 1 Pedro 2:9. Porque nós somos uma geração eleita. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos separados. Nós somos exclusividade de Deus. Um Deus que é santo. Um Deus que é todo poderoso. E Ele nos separou. E Ele disse que essas coisas iriam nos destruir. E se a gente não se envolver com elas, nós teremos vida. Nós teremos paz. Nós seremos bem-sucedidos. Porque essas coisas comprometem o nosso valor. Essas coisas nos afastam daquele que nos criou, daquele que nos deu vida, daquele que nos ama, daquele que nos amou, daquele que morreu na cruz, filha. Por isso que a gente não pode participar. É porque nós somos filhos de Deus. Deus nos ama. Um dia Ele morreu na cruz por nós. Ele se importa conosco. E quando nós participamos, filho, dessas coisas, quando nós participamos, crianças, dessas coisas, nós entristecemos o coração dele. Você quer que Deus fique com o coração triste? Não. E você sabia que isso gera morte em você? É por isso que a gente não pode. E por que todos fazem? Porque eles ainda não conhecem o Deus que a gente conhece. É porque Jesus ainda não mora no coração deles, e Jesus mora no nosso coração. E quando nós fazemos aquilo que não agrada a Jesus, Jesus fica triste conosco. E nós não precisamos fazer parte disso. As pessoas fazem porque elas não conhecem Jesus.
As pessoas fazem porque elas acham que a alegria está nisso. Mas eu te digo, filho, eu te digo, criança, que a gente não precisa. Porque o Senhor nos separou para que nós fôssemos a semelhança dele. Para que outras pessoas também conhecessem a Jesus. Se a gente fizer o que elas fazem, elas não vão querer conhecer a Jesus. Igreja, eu não me envolvo com isso porque é do demônio. Eu não me envolvo com isso porque não faz parte de mim, não faz parte da minha natureza, não faz parte da minha identidade. Não é mais quem eu era, eu sou uma nova criatura. É isso que a gente precisa entender. Você não faz parte de uma festa mundana, não é porque simplesmente aquilo é do diabo. É porque tem a ver com você, tem a ver com a sua identidade, tem a ver com o seu valor. Porque o pecado não deve nos dominar mais, porque a gente entende quem nós somos nele. Essa geração não precisa ter. Seus filhos não precisam daquilo que você tem dado, que passa daquilo que é básico. Essa geração precisa conhecer verdadeiramente o Deus que nós servimos. Essa geração precisa entender que ela foi escolhida e separada para fazer a diferença, para agradar o coração de Deus. Jesus está voltando, a gente vai para a eternidade, e aquele que não o conhece vai ficar. Ele está dando tempo para a gente, entenda isso. Tem acontecido coisas que a gente não está sabendo. Tem tratados de paz que estão acontecendo entre grandes potências mundiais. Apocalipse diz que a lua ia ficar vermelha como sangue. A lua começou a enferrujar, já estava ficando vermelha. A gente precisa acordar para a realidade. Jesus está à porta. A gente não pode mais nos conformar com a realidade que nós estamos vivendo. E aí a palavra do Senhor diz para mim e para você: sua descendência será poderosa na terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Se coloque de pé no seu lugar. Abra sua Bíblia nesse salmo. Salmo 112, 2. E você vai declarar isso em alto bom som, junto comigo. Salmo 112, 2. Aliás, vamos começar de 1 Pedro. Vamos citar esses dois todos juntos. Mas fale isso com fé. Só fale isso também se você acreditar na palavra. Se você acreditar que o que você está fazendo hoje vai mudar algo dentro de você e da sua geração. Vai mudar a sua mentalidade para você entender o seu valor, a sua força, o seu sucesso está na palavra. Está em quem você é, não naquilo que você tem, não naquilo que você faz. Porque o que você tem hoje você pode não ter amanhã. O que você faz hoje pode ser desnecessário amanhã. Mas quem você é, não. Vamos ler todos juntos 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são mais alto, igreja. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a sua realidade, essa é a minha realidade. É isso que nós precisamos anunciar a essa geração. Será que você pode repetir isso de novo? E você vai dizer: eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus, para anunciar
daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Não deixe o inimigo te dizer que você é menos que isso. Não deixe o mundo te dizer que você é menos que isso. Não deixe o mundo te dizer que você não tem valor. Não deixe o mundo te dizer que você é um fracassado. Não deixe o mundo te dizer que você é um fraco. Não deixe. Porque a palavra diz diferente. A palavra diz que Ele te escolheu. A palavra diz que Ele morreu na cruz por mim e por você. A palavra diz que em mim e você há um selo. Desculpa a comparação, mas sabe quando pega um gado e ferra ele? Por que marca ele? Para dizer que ele tem um dono. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Quando Jesus morreu na cruz, quando você aceitou Jesus, Ele te carimbou. Ele te falou assim: esse é meu, 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 esse é meu. Você é dele. Você é dele. Você nasceu para ter sucesso. E qual o sucesso, pastora? A vida eterna em você. Para você meditar na palavra dia e noite e Ele te direcionar em todas as coisas, para você ser bem sucedido. E qual o seu valor? O seu valor foi um preço de sangue. Custou tudo para Deus. Esse é o seu valor. E qual a sua força? O poder do Espírito Santo que está dentro de você. Quando a palavra diz que Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, esse versículo não para aí. Ele diz, porque segundo o seu poder que opera em nós, há um poder do Espírito Santo dentro de você. Há um poder do Espírito Santo dentro de você. Há um poder nas suas palavras. Tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Põe a mão no seu coração e cante isso, crendo nessa verdade. Tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Deixa o Espírito Santo mover no seu coração. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Espírito Santo. O Espírito Santo se move. Vai tocando mentes nessa hora. Feche seus olhos, não disperse. Comece a deixar que o Espírito Santo olhe, deixe você olhar para dentro de você nessa noite. Tão importante para Deus. Talvez você diga, pastora, eu não tenho valor. Nada de ficar Eu cresci com os meus pais falando que eu não prestava, que eu não era ninguém. Mas Ele está dizendo, você tem valor. E você é alguém. Eu venho falar. Você é mais que vencedor. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Do valor que você tem. Você fala para você mesmo, eu tenho valor. Ele está em mim. Começa a dizer. E Ele move em mim. Com gemido. E quando eu não sei orar, Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e clame, exalte ao Senhor. Tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tenho um valor, o Espírito Santo se move em mim. Declare, eu tenho um valor, o Espírito Santo se move em mim. Declare com fé.
Declare com fé. O Espírito Santo se move em mim. Continue declarando essa Se verdade. eu tenho valor, o Espírito Até Santo isso ecoar dentro do seu coração. Se eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Se eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Se eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Espírito Santo, toca os corações. O Senhor tem liberdade. Tira toda a apatia. Toda a apatia. No nome de Jesus. Passeia no meio da tua igreja. Espírito Santo, traz convicção de identidade nessa noite. Leva a tua igreja, Senhor, a guardar a palavra que foi liberada sobre o coração deles. Pai, o Senhor está à porta, Jesus. O Senhor está à porta. Por isso que o inimigo tem tentado tanto, Pai, roubar de nós a nossa identidade, o nosso valor, distorcer os princípios de valor, de sucesso, de força. Mas nessa noite eu creio que o Senhor trouxe sobre nós um entendimento dos verdadeiros princípios e valores para a força, para o sucesso. Que nós não venhamos a sair daqui, ó Pai, sem entender isso. E não há como sabermos o nosso valor, não há como termos a força dele dentro de nós, não há como sermos bem-sucedidos sendo direcionados por ele se ele não estiver na nossa vida. Ele que nos orienta, Ele que nos direciona, Ele que nos guia. Ele que tira de nós todo o rótulo que não vem da nossa identidade em Cristo Jesus. Ele que muda a nossa história, Ele que muda as circunstâncias. E nessa noite, eu quero saber se entre nós tem alguém ainda que não teve essa experiência com Jesus. Alguém que ainda não entregou a sua vida para Ele. Alguém que ainda não disse assim: Senhor, se tudo o que eles falam é verdade, eu quero entregar a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu quero ter essa experiência. Eu quero que o Senhor restaure o meu valor, a minha identidade. Tem alguém nessa noite entre nós que quer fazer essa oração, quer entregar a sua vida para Jesus, quer deixar que Ele governe, Ele direcione a sua vida? Tem alguém entre nós? Se tiver, levante uma de suas mãos. A minha segunda oração é: se entre nós tem alguém que andou nos caminhos do Senhor, mas nessa noite o Senhor te trouxe para esse lugar e trouxe essa palavra. Ou talvez vocês estejam nos assistindo, que o Espírito Santo me traz entendimento é que nesse tempo Ele vai começar a trazer os filhos pródigos para casa novamente. É necessário que os ministérios, os dons sejam ativados e alinhados nesse tempo. Eu
sinto no meu espírito o mover do Espírito Santo, trazendo os filhos pródigos para casa. Talvez você não esteja aqui, mas você está nos assistindo. Ele está dizendo: o propósito continua de pé, o chamado continua de pé, e está alinhando os céus com a terra, para que a igreja esteja alinhada para a vinda dele. Traz, Pai, para casa os filhos. Atrai os filhos para casa, Pai. Atrai os filhos para casa, Pai. Gera saudade no coração. Onde quer, ó Pai, nessa hora, em nome de Jesus, que tem um filho que já teve, ó Pai, um encontro contigo. Traz saudade no coração, assim como o Senhor fez comigo um dia. Que essa pessoa possa chorar de saudades do Senhor. Que essa pessoa possa ser visitada pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo. Não importa onde ela esteja, se ela está drogada, traz consciência agora, Espírito Santo. Traz consciência agora. Se ela está alcoolizada, traz consciência agora. Traz consciência agora. Traz consciência agora. Toca, Espírito Santo. Onde quer que ela esteja, se ela está se prostituindo, traz ela. Visita ela, Espírito Santo, e diz que essa não é a identidade dela, esse não é o valor dela, esse não é a força dela, esse não é o sucesso dela. Toca, Espírito Santo. Assim como o pai se alegrou com a volta do filho, oh Pai, que eles anseiam viver de novo contigo. É tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para os pés do Pai. É tempo de viver novamente a fartura que há na casa do Pai. O alimento que sustenta, o alimento que fortalece, o alimento que encoraja, o alimento que mantém de pé, o alimento que torna você forte, que torna você imbatível, que torna você bem-sucedido. Eu oro para que essas mentes sejam tocadas, repreendida todo espírito de engano que tem tentado, ó Pai, aprisionar essas mentes, dizendo para elas que elas não têm direito, dizendo para elas que quem elas são diante do que elas fizeram. Mas eu declaro, ó Pai, uma unção de perdão sobre essas pessoas. Uma unção de perdão, visita eles com o teu perdão, com arrependimento, com reconciliação. O Senhor morreu na cruz para trazer sobre nós reconciliação. Traz, sopra do teu Espírito, sopra do teu Espírito, sopra do teu Espírito, sopra do teu Espírito, trazendo vida. Sopra do teu Espírito, trazendo vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a verdade da tua palavra sobre cada vida. Há poder na tua palavra. Cumpre a tua palavra.
Restaura os ministérios. Restaura os dons. Cura, Pai, os corações feridos. Mentes cativas sejam libertas. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Se aqui no nosso meio tem alguém que quer fazer essa oração de reconciliação, estenda suas mãos. Se não há ninguém, eu sei que tem alguém que vai ouvir essa palavra. Talvez a pessoa não esteja aqui, mas seja alguém da sua família. Tem alguém aqui. Glória a Deus. Mas uma coisa muito clara que o Espírito Santo trouxe ao meu espírito, que não era só para a gente essa palavra. Tem alguém, eu creio, que foi visitado nessa hora pelo poder do Espírito Santo. Talvez seja alguém da sua família. Mas eu creio que o Senhor fez algo sobrenatural. Gente, no meu espírito era como se em vários lugares de Portugal, onde havia um filho pródigo, o Senhor está visitando nessa hora. O Senhor está trazendo novamente para a casa do Pai. Vamos fazer festa. Creia, glorifique ao Senhor. Aquele pai fez um banquete. Aquele pai fez um banquete. Aquele pai glorificava, aquele pai se alegrou. E é preciso ver essa alegria em nós, porque no céu há uma festa. No céu há uma festa por essas vidas e por outras vidas que foram alcançadas nessa noite. Traz fogo do teu espírito. Fogo do teu espírito. Fogo do teu espírito. Fogo do teu espírito, ó Pai, queimando tudo aquilo que não vem de ti. Fogo do teu espírito, ó Pai, tirando toda a acusação de Satanás sobre essas vidas. Fogo do teu espírito, ó Pai, tirando, ó Pai, tudo aquilo que não vem de ti. Vai tocando, Espírito Santo, da cabeça à planta dos pés. Vai limpando, Espírito Santo. Eis os teus filhos diante do teu altar. Vai limpando. Vai tocando a mente, ó Pai, tirando toda acusação. Toda, ó Pai, acusação de Satanás em nome de Jesus. Sela essa decisão nessa noite, ó Pai, dos teus filhos. Restaura ministérios. Pai, visita a brasa e acende a brasa de novo. Acende a brasa de novo. Acende a brasa de novo. Reaviva o fogo. A autoridade, Senhor, dada pelo Senhor. Que eles sejam lavados pelo poder do teu Espírito Santo agora. Lava. Lava, Pai. Vai no coração agora, Pai. No coração. No coração e na mente. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essas vidas. Obrigado porque eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. O Senhor te diz que Ele é o teu dono. O Senhor te diz que Ele é teu dono. Ele é suficiente. Ele diz para você que as promessas não foram abortadas. O propósito se mantém de pé. E há uma aceleração do Espírito. Há uma aceleração no reino espiritual para o cumprimento daquilo que foi declarado. A volta de novo significa algo novo. Significa uma intimidade diferente. Significa uma dependência diferente. Significa não querer voltar mais atrás. Significa entender quem Ele é. Significa uma veste nova. Vestes nova. O Espírito te reveste de uma nova veste nessa noite. Ele muda a tua mente. Ele arranca a mente que estava aí te aprisionando. E Ele traz sobre vocês a mente de Cristo. Obrigado, Espírito Santo, pelas labaredas de fogo. Obrigado, Espírito Santo. Mais o teu Espírito, mais o teu Espírito, mais o teu Espírito. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essas vidas. Obrigado porque eu creio que a partir de hoje eu posso contemplar uma multidão de filhos voltando para casa. Essa é a palavra. Filho de lugares longínquos voltando para casa. Restaurando o valor. Restaurando a força. E o sucesso de uma geração. Aleluia. Vocês podem olhar para mim? Vocês podem ficar mais juntinhos aqui? Sabe por que Ele trouxe vocês aqui hoje? Porque eles amam muito vocês. Ele ama muito você. E o maior interessado em nos ter pertinho é Ele.
Sabe por quê? Porque Ele te fez. Ele te fez. E vocês são tão preciosos que Ele não quer perder vocês para o inimigo. E com laços, com cordas de amor, Ele envolveu vocês e trouxe vocês para esse lugar. Eu vou sair daqui muito feliz, glorificando o nome dEle. Mas saber que a palavra alcançou vocês. Então eu queria que vocês fizessem uma oração junto comigo, junto com a igreja. Mas que vocês falassem assim, em voz alta, entendendo essa verdade. Porque o inimigo a partir de hoje vai tentar minar a mente de vocês, trazendo acusação, trazendo à memória aquilo que vocês já fizeram e diz para ele que ele já perdeu. Quando ele disser isso na sua mente, você vai dizer para ele: a palavra diz que tudo que eu me arrependo, ele joga no mar do esquecimento. Você fala para ele que o perdão é um direito seu. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendi que o meu lugar é na sua casa, é na sua presença, porque o Senhor me ama, o Senhor me envolveu com cordas de amor. Pai, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é a tua graça que está sobre mim. Me perdoa, Senhor, por tudo que eu fiz, por atos, por pensamentos, por palavras. E nessa noite, eu tomo posse do teu perdão, que é direito meu, conquistado na cruz. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz para que eu tivesse perdão. E a tua palavra diz que o Senhor já me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E é nesse lugar que eu estou nessa noite. Obrigado, Senhor. Sela a minha decisão. Eu tenho convicção de que a minha vida é do Senhor. O Senhor é o meu dono. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Jesus. Uma festa no céu acontece. E nós também não vamos deixar de fazer uma festa aqui para vocês. Aguarda só um pouquinho. Enquanto o pessoal prepara a festa, bora, gente! Cadê a festa? Eu vou contar até 3. No 3, vocês vão virar para vocês serem abraçados, recebidos pela nova família em Cristo Jesus. Amém? 1, 2, 3. Podem virar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vivendo em amor a família, sem qualquer falsidade, vendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso, grande amor de Cristo. Será que você pode dizer isso ao seu irmão do lado? Precioso és para Aleluia! Glória a Deus! Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fale para o irmão do seu lado, você foi abençoado.
Você entendeu verdadeiramente que Deus te chamou para você fazer diferença nessa nação. E você sai daqui hoje sabendo que você tem valor. Amém? Que o Senhor falou está no Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo que o Senhor fez na tua igreja, ó Pai. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso, ó Pai, guarda a tua palavra, nos ensina a guardar a tua palavra no nosso coração, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos instruiu nessa noite. E nos leva em paz para as nossas casas, ó Pai. Mas que a tua palavra possa ecoar nos nossos ouvidos, aquilo que o Senhor falou cada um, ó Pai, de maneira particular nessa noite. Nos leva em paz, nos direciona debaixo da tua poderosa mão, nos conduzindo, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Que a nossa semana seja uma semana surpreendente, seja uma semana marcada pelo teu extraordinário, todos os dias da nossa vida. Por isso eu abençoo, Pai, cada um dos teus filhos, abençoo a família e a casa de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor. E você que está nos assistindo, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue ministrando no seu coração. E se essa palavra falou com você e você quer estar aqui conosco, anota aí, manda para nós um recado, e nós queremos te ter aqui bem pertinho, poder te abraçar. Que o Senhor abençoe a sua semana de forma poderosa, em nome de Jesus.